Parte 5. Comidas e doces típicos do Maranhão. Cuchá. Ingredientes: 500 gramas de camarão seco descascado, 250 gramas de gergelim, 500 gramas de farinha seca peneirada, 20 maços de vinagreira, 3 pimentas de cheiro, 3 maços de cheiro verde, 3 cebolas e sal a gosto. Modo de fazer. Primeira etapa: torre o gergelim e soque. Segunda etapa: descasque os camarões e misture com farinha seca, pimenta, cheiro verde, cebola e gergelim socado. Torne a socar. Terceira etapa: ponha a vinagreira sem os talos para cozinhar. Tire a vinagreira da panela e bata com uma faca em uma tábua, bem batidinha. Ponha a água da vinagreira. Quarta etapa: quando a farinha estiver bem socada, misture a vinagreira e a água em que foi cozida, mas antes coloque uma água fria para não embolar. Prove de sal e leve ao fogo, mexendo sempre para não encaroçar. Se ficar grosso, ponha mais um pouco de água e, se ficar ralo, mais um pouco de farinha, tendo cuidado de, sempre que colocar a farinha, molhar com água fria. Caruru. Ingredientes: 1 kg de quiabo, 1 kg de camarão seco, 1 kg de camarão fresco grande, 1 kg de farinha seca peneirada, 1 vidro médio de dendê, 3 maços de cheiro verde, 3 cebolas grandes, 5 dentes de alho socados com pouco sal, 3 pimentas de cheiro, limão, extrato de tomate, azeite doce ou óleo para salada. Modo de fazer. Primeira etapa: soque os camarões secos descascados com a farinha seca, 2 maços de cheiro, 2 cebolas, 2 pimentas. Coloque de lado. Esta é a paçoca de camarão. Segunda etapa: corte as cabeças e pontas dos quiabos em rodelas. Coloque de molho na água de limão por uns 15 minutos. Ponha para escaldar em outra água. Depois de escaldados, ponha de lado. Terceira etapa: tempere os camarões frescos com o restante dos temperos, azeite doce e extrato de tomate. Ponha para refogar. Quando estiver bem refogado, coloque os quiabos com um pouco de água em que foram cozidos e ponha de lado o resto da água. O quiabo pode ser passado no liquidificador depois de cozido, se não gostar de encontrar o quiabo. Quarta etapa: coloque a paçoca de camarão dentro do restante da água com mais um pouco de água fria e leve ao fogo para cozinhar, mexendo sempre. Logo que levante a fervura, colocamos o dendê e provamos o sal. Sirva quente. Caranguejo ou siri. Apesar de indigestos, estes crustáceos constituem boa alimentação. O seu tamanho é muito variável. Antes de cozinhar o caranguejo, deve-se tirar a pequena barbatana do centro e tripa preta que se encontra junto, que transmitem um gosto muito desagradável à carne quando não retirada. Mate depois de lavados na água fervendo e tire a carne, quebrando e retirando-a com palito. Casquinha de caranguejo. Ingredientes: 20 caranguejos. Guarde os casquinhos. 1 limão, pimenta, sal, louro se gostar, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 cebolas picadinhas, 2 tomates bem vermelhinhos, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 3 dentes de alho socado, 1 maço de cheiro verde, 500 gramas de farinha seca, 1 caixa de margarina. Modo de fazer. Primeira etapa: faça um guisadinho de caranguejo com limão, pimenta, sal, alho, cebola, tomate, extrato de tomate e cheiro verde. Deixe ficar bem guisado e ponha meio copo d'água e deixe ferver e secar um pouco. Ponha de lado. Segunda etapa: lave muito bem com limão os casquinhos e escalde-os. Deixe secar no sol depois de enxugá-los. Terceira etapa: prepare a farofa de manteiga. Para 500 gramas de farinha seca, 250 gramas de margarina e 1 colher de chá de sal. Quarta etapa: depois de tudo pronto, passe a arrumação dos casquinhos. Coloque meio casquinho de carne, meio de farofa e 1 pedaço de azeitona no centro. Se não comer logo, pode ser esquentado no forno na hora de servir. Arroz de caranguejo.
Faça um guisadinho igual ao dos casquinhos e coloque de lado. Faça o arroz branco e, quando estiver secando, misture a metade do guisadinho de caranguejo e deixe acabar de secar. Na ocasião de servir, arrume em um prato untado com manteiga o guisado de caranguejo e finalmente o arroz apertando bem para soltar. Se quiser, vire em outro prato. Enfeite com rodelas de ovos cozidos, cheiro verde, etc. A arrumação é a gosto. O arroz de camarão e sururu são iguais. Sururu. Lave os sururus muito bem, depois coloque-os em uma panela e ponha-os no fogo sem juntar água para não lhes tirar o sabor. Os sururus que já vêm nas conchas abertas não devem ser aproveitados porque estão estragados. Depois de tirá-los da casca, lave-os bem e retire uma bolsa de areia que é o seu intestino. Sururu no leite de coco. Ingredientes: 1 kg de sururu sem casca, 3 tomates, sal e alho socados, pimenta, 4 colheres de extrato de tomate, 2 cebolas picadinhas, cheiro verde, azeite doce, uma garrafa de leite de coco. Modo de fazer: faça um guisadinho de sururu com todos os ingredientes, excluindo o leite de coco, que só será colocado na ocasião de pôr a água. Deixe ferver para ficar bem cozido. Não deve ter muito caldo e é gostoso para ser comido com farinha d'água torradinha. Torta de sururu. Guise o sururu com todos os temperos. Ponha um pouco de óleo no prato onde vai ser feita a torta. Coloque o sururu e os ovos apenas mexidos. Para uma torta de 1 kg de ingredientes, leva 8 ovos. Desta mesma maneira, faça a torta de camarão e caranguejo. Caldeirada requintada. Ingredientes: 3 kg de camarão lagosta, 4 tomates maduros, 4 cebolas, 4 maços de cheiro verde, 2 cabeças de alho, uma lata de extrato de tomate, 1 vidro de ketchup apimentado, uma lata pequena de azeite doce, 500 gramas de manteiga, 2 garrafas de leite de coco, 3 latas de creme de leite, 4 colheres de maisena, vinagre para lavar os camarões, sal, limão e pimenta a gosto. Modo de fazer: lave muito bem o camarão com casca em água pura e por último com vinagre. Escorra a água, corte a cabeça do camarão no encontro do tronco e vá colocando em 2 bacias para temperar ambos. Coloque nas 2 bacias os temperos: 2 tomates, 2 cebolas, 2 pimentões, 2 cheiros verde, uma cabeça de alho socado com sal, pimenta e limão a gosto, meia lata de extrato de tomate, meio vidro de ketchup. E ponha para refogar em azeite doce, 1 em cada panela. Quando começar a refogar, ponha o leite de coco nos 2, antes de colocar a água. Deixe cozinhar um pouco. A cabeça leva mais água e o camarão menos. Passe no liquidificador as cabeças com o caldo, peneire e ponha de lado. Ponha de lado também os camarões. Passe agora para o pirão. Vá molhando com água fria aos poucos a farinha seca e deixe o caldo esquentando. Coloque a farinha molhada dentro do caldo e vá mexendo até cozinhar bem. Não é para ficar muito grosso. Quando notar que já está cozinhando, acrescente uma lata de creme de leite e a metade da manteiga e deixe ferver mais um pouco até ficar bem homogêneo e cremoso. Volte agora para a conclusão do camarão. Ponha novamente no fogo já com as 2 latas de creme de leite misturadas com a maisena e a outra metade de manteiga. Vá mexendo levemente até o caldo do camarão engrossar um pouco. Caso não tenha prática de cozinha, faça este processo só com o caldo em outra panela e depois junte. Está pronta a caldeirada. Caldeirada simples. Ingredientes: 1 kg de camarão lagosta, 3 tomates bem maduros, 2 cebolas, 3 maços de cheiro verde, 3 dentes de alho socados com sal, meia lata de extrato de tomate, azeite doce a gosto, 3 colheres de sopa de manteiga, uma lata de creme de leite, 250 gramas de farinha seca, 3 limões, sendo 1 para temperar, 1 vidro de leite de coco, uma pimenta de cheiro. Modo de fazer: lave muito bem os camarões em água pura e por último com limão. Escorra toda a água.
Tempere-os com tomate, cebola, cheiro verde, alho socado com sal, extrato de tomate, azeite doce, limão, pimenta. Ponha no fogo e deixe refogar. Coloque bastante água para fazer muito caldo. Deixe ferver um pouco. Enquanto isso, em outra vasilha, coloque a farinha seca com água fria até dissolver e ponha bastante caldo de camarão no fogo, mexendo sem parar até cozinhar. Um pouco antes da hora de servir, bote a manteiga, o creme de leite e o leite de coco. Deixe ferver. Retire um pouco deste caldo e volte a colocar no pirão de farinha seca, mexendo bem. Para ficar cremoso, coloque mais um pouco de manteiga. Sirva quente com arroz branco ou só com o pirão. Arroz de carne seca e feijão. Ingredientes: 1 kg de arroz branco, 250 gramas de feijão da terra, 500 gramas de carne seca, 8 colheres de sopa de óleo, uma cebola, 4 dentes de alho socados com o sal a gosto, um pimentão, um tomate, cheiro verde, salsa, cebolinha. Modo de fazer: de véspera, cate e lave bem o feijão. Deixe de molho. No dia seguinte, cozinhe água e pouco sal até amolecer. Ponha de lado. Lave bem a carne seca e corte em pedacinhos e tempere com cebola, alho, pimentão, tomate, cheiro verde, salsa e cebolinha. Refogue e cozinhe. Quando a carne estiver mole, junte ao feijão sem o caldo. Ponha de lado. Prepare o arroz branco e, na ocasião de começar a secar, junte a carne com o feijão e misture bem. Diminua o fogo e deixe secar bastante. É chamado baião de dois. Desta mesma maneira fazemos o arroz de toicinho e girimum, de camarão e toicinho de camarão e girimum. Arroz com camarão e vinagreira. Ingredientes: 1 kg de arroz branco, 10 maços de vinagreira, 500 gramas de camarão seco descascado, 250 gramas de gergelim, uma cebola grande picadinha, um tomate picado, um pimentão picado, 2 maços de cheiro verde, 4 dentes de alho socados com sal. Modo de fazer: tire os talos da vinagreira e coloque em uma panela com água para cozinhar. Torre o gergelim e soque em um pilão ou passe no liquidificador. Ponha de lado. Lave o camarão em várias águas, tempere com cebola, tomate, pimentão, cheiro verde e alho socado com sal. Refogue bem. Ponha de lado. A vinagreira deverá estar cozida. Escorra aproveitando a água para fazer o arroz. Passe a vinagreira no liquidificador com um pouco de água em que foi cozida. Faça o arroz branco na água que cozinhou a vinagreira. Quando o arroz começar a secar, junte o camarão, o gergelim e a vinagreira e misture o arroz. Abafe e sirva quente. Este arroz é chamado de arroz de cuchá ou batipuru. Galinha de parida com pirão. Ingredientes: uma galinha gorda, da terra ou caipira, pimentão, 2 tomates, uma cebola grande, 5 colheres de extrato de tomate, 4 dentes de alho socados, com sal a gosto, 500 gramas de batatas, 250 gramas de farinha seca, 3 colheres de sopa de manteiga, óleo para refogar. Modo de fazer: depois de a galinha estar bem limpa e cortada pelas juntas, tempere com pimentão, tomate, cebola, extrato de tomate e alho socado com sal. Refogue bem e coloque água que dê para tirar para o pirão, mais ou menos 1 litro. Quando estiver fervendo, retire a metade do caldo e ponha de lado. Coloque as batatas descascadas e cortadas ao meio na galinha. Deixe amolecer tanto a galinha como as batatas, reparando sempre para não amolecer muito. Prove de sal e passe para o pirão. Pirão. Ponha para ferver o caldo que você pôs de lado. Dissolva a farinha seca em um pouco de água fria. Quando o caldo estiver fervendo, misture a farinha dentro e continue mexendo. Coloque a manteiga, sempre mexendo. Logo que esteja soltando do fundo da panela, está pronto o pirão. Galinha ao molho pardo. Ingredientes: uma galinha com o sangue no limão ou no vinagre, 2 tomates picados, um pimentão picado, 3 colheres de extrato de tomate, uma cebola grande em rodelas com sal a gosto, 1 colher de sopa de maisena, se necessário, óleo para refogar, leite de coco babaçu, a gosto opcional. O sangue da galinha. Modo de fazer:
Mate a galinha cortando o pescoço e recolhendo o sangue numa vasilha com limão ou vinagre. Hoje já encontramos em feiras a galinha morta com sangue. Guarde o sangue e tempere a galinha com tomates, pimentão, extrato de tomate, cebola e alho socado com sal. Isto depois da galinha estar bem limpa e bem lavada, é claro. Refogue no óleo, põe um pouco d'água. Quando estiver quase mole e cozida, ponha em uma vasilha o sangue desmanchado e a maisena, se o sangue estiver ralo. Misture bem com cuidado para não talhar e nem embolar. Ponha o leite de coco babaçu e ferva bem. Junte a galinha e ferva só um pouco, isto na ocasião de servir. Este tipo de galinha com leite de coco babaçu é muito usada no interior do estado e sem o leite de coco na capital. Compota de mamão ralado. Daremos agora receitas dos nossos doces tradicionais. As compotas eram feitas pelas mães pretas e colocadas em compoteiras belíssimas de cristais. Eram os doces mais finos da época. Ingredientes: 3 copos de mamão verde ralado, 3,5 copos de açúcar, 1 copo de água, cravinho a gosto. Modo de fazer: leve todos os ingredientes ao fogo mexendo até dar o ponto. As compotas eram muito usadas com queijo ralado, de preferência o queijo de cuia, por ser o mais salgado, ou o queijo feito em casa. Compota de coco. Ingredientes: 2 copos de coco ralado, 2 copos de açúcar, 1 copo de água, 1 colher de sopa de manteiga, cravinhos e pedaços de canela se gostar. Modo de fazer: leve ao fogo todos os ingredientes, mexendo sempre até ficar soltando no fundo da panela. Coloque em compoteira. Compota de abricó. Ingredientes: 1 abricó grande ou 3 pequenos, 500 gramas de açúcar, 2 copos de água. Modo de fazer: corte os abricós em fatias finas e pequenas. Enquanto isso, prepare a calda com açúcar e a água, levando ao fogo até dar o ponto de fio. Acrescente o abricó cortado e deixe ferver mais um pouco. Não deve ferver muito para sentirmos o sabor natural do abricó. Após a fervura, adicione 1 colher de sopa de álcool para conservação fora do fogo. Compota de mamão laminado. Ingredientes: 1 mamão laminado, o mesmo peso de açúcar, cravinhos a gosto, 1 copo de água. Modo de fazer: descasque o mamão, tire os caroços e lamine bem fino. Lave e leve ao fogo com calda de açúcar. Calda: o peso do açúcar e 1 copo d'água. Ferva a calda até ficar em ponto de fio fraco. Ponto de fio: ao se levantar a calda com o auxílio de 1 colher, fica um fio fino ou, ao se juntar o polegar no indicador, fica um fio comprido quando soltamos. Compota de bacuri. Ingredientes: 500 gramas de massa de bacuri ou 20 bacuris, 500 gramas de açúcar, 2 copos de água. Modo de fazer: tire a massa do bacuri com o auxílio de uma tesoura ou faca fria, raspando. Coloque de molho em água e açúcar de véspera, dando uma fervura. No dia seguinte, retire a massa do bacuri da água e faça uma calda fina. Quando estiver fervendo bem, coloque a massa até dar o ponto de fio. Fica muito gostosa se colocarmos na ocasião da fervura umas castanhas de caju. Compota de cupuaçu. Ingredientes: 500 gramas de massa de cupuaçu ou 20 cupuaçus, 800 gramas de açúcar, 4 copos de água. Modo de fazer: corte os cupuaçus e retire a massa com auxílio de tesoura ou faca fina. Acrescente o açúcar e a água e deixe descansar por 4 horas. Leve ao fogo e deixe cozinhar até a polpa do cupuaçu ficar bem macia e amarelada, mas sem dissolver. Deixe descansar por 1 noite e leve ao fogo novamente até levantar a fervura. Caso queira que dure meses, coloque 1 colher de sopa de álcool na ocasião da segunda fervura. Derressô. Ingredientes: 1 coco grande ralado, mel de cana, na mesma quantidade de coco, 1 colher de sopa de manteiga. Modo de fazer: leve ao fogo o coco, o mel e a manteiga até dar o ponto. Isto é, soltar do fundo da panela. Passe manteiga em uma pedra mármore, jogue o doce.
com o auxílio de um rolo untado com manteiga, espiche a massa doce até afinar bem. Corte em quadradinhos e junte de 5 em 5 para formar um derrissô. Deram este nome porque antigamente custava R$ 10 só.